Olá, nós vamos aqui apresentar um breve panorama sobre as relações entre espiritualidade e comportamento suicida. Para isso, nós vamos revisar os principais fatores de risco para o suicídio e como a espiritualidade pode impactar tanto a tentativa como especialmente a morte por suicídio. Bom, pensando, nos vários fatores protetores e de risco para o suicídio, vou falar dos protetores e dos riscos e os protetores, né? Um fator de protetor é a tentativa prévia, né? Uma história de tentativa prévia é um fator de risco. Ter uma doença mental não tratada especificamente, então o tratamento seria uma estratégia preventiva. Evitar o uso, o abuso de álcool e outras drogas, né? Então, naturalmente, a prevenção seria na redução, na cessação do consumo. A desesperança, o desespero, né? É muito justamente aquela questão de não ver perspectiva. Como diz aquela música, quem sofre sempre tem que esperar, pelo menos vir achar razão para viver. Então, frente ao sofrimento, quando o sofrimento é visto como sem sentido, sem propósito, e a vida também sem sentido, sem propósito, e não vendo perspectiva, é um desespero, não há uma esperança de melhora, isso é um fator de risco. Então, portanto, no tratamento, na prevenção, a busca de desenvolver razões para viver e a habilidade de resolução de problemas para ser capaz de lidar com as demandas e os desafios que a vida traz são fundamentais. Outro aspecto também diz respeito ao isolamento social. Né? É um fator bem conhecido que as pessoas, que cometem suicídio têm um certo isolamento social, menor número de amigos próximos, menor convívio com familiares. Então, uma prevenção importante é reforçar o contato, atividades sociais, também o senso de responsabilidade com família e outros, já que ter uma família, ter que cuidar de pessoas é um fator protetor importante, assim como a percepção do impacto que o potencial suicídio geraria sobre os familiares e os entes queridos. Esse é um fator também muito importante de prevenção do suicídio, já que nós sabemos, que o impacto nos familiares é algo bastante importante. Outro aspecto é o possuir acesso a meios letais, venenos, medicações, armamentos, áreas perigosas, e restringir acesso a esses meios é a prevenção. Ser não casado, os casados têm menor risco em relação aos outros grupos. Então, a questão do casamento é um fato importante. Ou fortalecer outros vínculos sociais, a impulsividade. A notícia pela mídia também, quando a mídia noticia com detalhes, ou glorificando, ou dando muitas razões para aquele comportamento, como aquele seriado que passou recentemente, é algo extremamente deletério. Então, a princípio, a recomendação é que a mídia evite divulgar os casos de suicídio, embora traga o tema, e divulgar que existe tratamento, e divulgar também que muitas pessoas passam por dificuldades na vida, chegam até a pensar em suicídio, mas a imensa maioria não comete, muito menos morre de suicídio, mostrando que há caminhos mais saudáveis e melhores para lidar com isso. E, por fim, o indivíduo que não tem uma religião, principalmente por causa da visão do mundo, da integração social, apoio para lidar com problemas. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais aí ao longo da nossa conversa aqui. Bom, então, eu gosto muito dessa ideia de que a saúde ela é uma balança com fatores que geram doença, que são os patogênicos, e fatores que geram saúde, os fatores salutogênicos, que geram saúde. E todos nós temos fatores patogênicos e salutogênicos. Por exemplo, e fatores em vários níveis. Nós somos um ser bio, psico, sócio, espiritual. O que quer dizer isso? Biológico, temos um corpo. Psico, temos uma mente que pensa, que analisa as coisas, que interpreta as coisas. Somos ser social, porque nós convivemos sempre num grupo. Família, trabalho, escola, vizinhos, etc. E também somos um ser espiritual. E cada uma dessas dimensões pode e tem, muitas vezes, fatores patogênicos e salutogênicos. Por exemplo, fatores biológicos. Eu posso ter fatores salutogênicos, saudáveis, biológicos. Por exemplo, eu tenho
faço atividade física, durmo bem, por exemplo. Mas eu posso ter fatores patogênicos, biológicos. Por exemplo, eu me alimento mal. Por exemplo, eu uso drogas, bebo, fumo. Então, ou seja, eu vou ter fatores patogênicos e salutogênicos biológicos. Assim vale em todas as outras dimensões. E como é que se faz a prevenção ou tratamento? Diminuindo os fatores patogênicos e aumentando os salutogênicos, de forma que o peso da balança mude e aí eu tenha mais saúde. No caso do suicídio é a mesma coisa, nós temos fatores protetores e fatores de risco. Então, é importante lembrar que nenhum fator de risco é um fatalismo. Ah, eu tenho um fator de risco, 2 ou 3, é sinal que vai acontecer algo, vai ter o suicídio. De forma nenhuma. Há uma possibilidade muito grande de outros fatores protetores, salutogênicos, protegerem. Nós vamos conversar aqui especificamente na nossa aula aqui hoje sobre os fatores espirituais do biopsicossócio-espiritual. Então, é claro que é preciso levar também em conta os fatores biológicos, psicológicos, sociais, além dos espirituais que nós estamos conversando aqui hoje. Para começar, sobre os fatores espirituais, uma breve definição do que a gente chama de espiritualidade e de religião. Espiritualidade é a busca nossa pelo sagrado e o transcendente. Ou seja, aquilo que vai além da puramente material. Quer dizer, a ideia do sagrado, ou seja, que vai além do puramente material e que é algo essencial para a vida. Tem a ver com Deus, deuses, espíritos, coisas desse tipo, a espiritualidade. E a espiritualidade pode ou não acontecer dentro de uma comunidade religiosa, um grupo de pessoas que compartilham práticas, crenças ligadas ao sagrado, que é uma religião. Pode existir espiritualidade sem religião, mas a maioria das pessoas desenvolve a sua espiritualidade dentro de uma religião. Só para a gente ter uma ideia, aqui nós temos então um slide sobre como são as religiões no mundo hoje. Nós vamos poder ver aqui, por exemplo, que se consideram sem religião, não filiados a uma religião, apenas 16% da humanidade. Ou seja, 80% da humanidade refere possuir alguma religião. A maior delas é a cristã, com mais ou menos um terço, depois os islâmicos, muçulmanos, mais ou menos um quarto. Né? Ou seja, então a maioria da humanidade possui uma religião, sua espiritualidade ocorre dentro de uma religião. Do mesmo modo do Brasil, nós temos aqui um dado da população brasileira, mostrando também que no Brasil, que se consideram sem religião, dos adultos, mais ou menos 5% da população adulta fala que não tem uma religião. Mas mesmo esses que não têm uma religião, esses 5%, a maioria deles acredita em Deus. Segundo dados do IBGE, que se consideram ateus ou agnósticos no Brasil, apenas 1%, menos de 1% da população brasileira. Então, ou seja, a religiosidade é algo bastante prevalente no mundo e também no Brasil. Muito bom. E aí, nós vimos então que a religiosidade é muito prevalente na humanidade, na população brasileira também, e há uma série de estudos sobre como ela impacta a saúde, e no caso também o suicídio. Então, quais são os mecanismos de impacto da religiosidade, espiritualidade sobre a saúde? A ciência não sabia muito ao certo ainda todos os mecanismos, mas alguns deles são esses que nós estamos conversando aqui agora. Um é o estilo de vida. As pessoas mais religiosas tendem a ter um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, tendem a menor uso de substâncias, de álcool, drogas. Se envolver em menos comportamento sexual de risco, menos violência, por exemplo. É uma ideia, né, de cuidar do corpo como um templo de Deus, um presente de Deus e tudo mais. Então, essa ênfase no cuidado do corpo é um fator importante. O outro é o suporte social. Todas as religiões valorizam a família, valorizam o convívio, o não pensar só em você, em pensar na coletividade, nas pessoas que estão à sua volta. Então, há muitos estudos mostrando, de modo muito consistente, que a religiosidade está associada com maior suporte social. Tanto em quantidade, número de pessoas próximas, como de qualidade desse suporte social, quando você pode contar com essas pessoas. Depois, um outro aspecto é o sistema de crenças, é como você enxerga o mundo, o enquadre cognitivo, como você enquadra as coisas. Tudo que acontece na vida, eu posso ter um enquadre, um modo de entender
a vida e os problemas. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso depois. E, por fim, as próprias práticas religiosas, como oração, meditação, estados alterados de consciência, como o próprio transe mediúnico, por exemplo. Então, são vários possíveis mecanismos pelo qual a religiosidade pode impactar. E aqui nós já podemos ver, por exemplo, nós já sabemos que o uso de substância é um fator de risco para suicídio, menor suporte social, né? Então, por exemplo, são indicadores de possíveis caminhos pelo qual a religiosidade pode impactar as taxas de suicídio. Uma outra coisa muito importante também é o chamado coping religioso. Coping religioso é como as pessoas enfrentam um problema. As pessoas podem usar a religião de modo positivo ou de modo negativo para enfrentar problemas. E nesse aspecto, vale muito a pena saber que o modo positivo de usar a religiosidade é bem mais frequente do que o modo negativo, de 3 para 1, em termos de frequência. Vou dar um exemplo de um coping positivo. Acontece um problema na vida. Pode ser uma perda do emprego, uma doença, pode ser um problema de relacionamento, algum problema acontece na vida. O coping positivo vai pensar da seguinte forma, por exemplo, que ensinamento Deus quer me dar com esta situação? Ao invés de ser uma coisa aleatória, sem propósito, sem sentido, algo que será que eu posso aprender com isso? Outro aspecto, por exemplo, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou seja, se eu estou passando por um problema, primeiro tem uma razão justa para o meu aprendizado, eu posso aprender algo com isso, e além disso, eu tenho capacidade de enfrentar, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Outras possibilidades de coping positivo. Eu posso conversar com pessoas do meu grupo religioso, eu posso fazer orações, eu posso fazer leituras religiosas que me auxiliem a buscar modos de enfrentar esse problema. E, por fim, a estratégia de um coping colaborativo com Deus, que é mais ou menos o seguinte: eu faço o que eu posso e o resto eu coloco na mão de Deus. Isso tudo são estratégias de coping positivo, que estão associadas com melhor saúde mental, etc. O coping negativo seria bem diferente. Uma das possibilidades seria a pessoa achar, por exemplo, que Deus está simplesmente castigando. Eu estou sendo punido, castigado por Deus, Deus me abandonou, Deus vai me condenar eternamente. Ou então o contrário, eu entrego na mão de Deus e não faço nada, eu fico de braço cruzado esperando que Deus resolva. Ou então eu fico com raiva da minha comunidade religiosa, brigo com todo mundo, me afasto e me isolo. Então, esses são exemplos de coping negativo que tem impacto negativo sobre a saúde mental. Nós vamos entrar e dar alguns exemplos sobre isso. Os achados, de um modo geral, são sobre a saúde mental, o impacto da religiosidade, é que a religiosidade e espiritualidade, de um modo geral, as pessoas têm maior religiosidade e espiritualidade, têm menores taxas de depressão, de suicídio, de uso e abuso de substâncias, de álcool e outras drogas. E também tem a melhor qualidade de vida e bem-estar e maior expectativa de vida como um todo. É claro que não quer dizer que a pessoa que é religiosa não vai ter depressão, mas ela tem menos chance de depressão se tiver um envolvimento religioso mais significativo. É isso que quer dizer. E também pode ter efeitos negativos. Quando o coping religioso negativo que nós já falamos, pode, por exemplo, gerar mais depressão, pior qualidade de vida, até mais mortalidade. Ou então, por exemplo, razões religiosas, a pessoa acha que vai parar o tratamento de um transtorno do pânico, um transtorno bipolar, por exemplo, que acha que é uma coisa puramente espiritual. Isso pode ser também prejudicial. E sobre o suicídio especificamente? Vamos entrar então nesses detalhes do suicídio especificamente. Tem uma revisão sistemática do Harold Koenig, que é o principal pesquisador no mundo sobre espiritualidade e saúde, medicina e espiritualidade. Ele investigou estudos publicados do século XX até agora o século XXI sobre o suicídio e espiritualidade. Ele identificou 141 pesquisas feitas no mundo inteiro sobre o tema. Dessas 141 estudos, 106 encontram que maiores níveis de religiosidade estão associados com menores níveis de suicídio. De um modo geral, essa religiosidade tem a ver com uma medida muito frequente, é a frequência a um serviço religioso, por exemplo. Quantas vezes por semana, por mês, por ano a pessoa vai a um serviço religioso. Então, a maioria dos estudos mostra isso. Vou dar alguns exemplos de pesquisas. Uma delas, por exemplo, em que se comparou 584 suicídios nos Estados Unidos com 4.279 mortes naturais.
em pessoas com mais de 50 anos. Fazendo uma análise, um comparativo, tem uma técnica de estudo caso-controle, eles identificaram que as pessoas que não frequentavam um grupo religioso tinham um risco de suicídio 4 vezes maior do que aqueles que frequentavam, mesmo controlando para o suporte social. Um outro dado muito interessante também sobre pessoas, pacientes deprimidos internados com gravidade, né? Ou seja, depressão internada é uma depressão que tem uma gravidade, muitas vezes um risco de suicídio. E o que eles encontraram, mesmo sendo pacientes todos internados com depressão grave na enfermaria, aqueles pacientes internados que eram religiosos, 48% tinham um histórico de tentativa de suicídio lá no passado. Aqueles que não eram religiosos, 66% tinham um histórico de tentativa. Ou seja, mesmo deprimidos da mesma gravidade, aqueles religiosos têm um histórico de menos tentativa. Ou seja, a pessoa pode até pensar em suicídio, mas ela vai para a tentativa com menos probabilidade se ela é religiosa. E até mesmo a ideação pode ser menor. Um outro estudo também nos Estados Unidos, com 835 negros idosos numa casa de repouso. E percebeu-se que o uso do coping religioso se associou com menos ideação suicida. E agora, passando para alguns outros estudos mais recentes e até maiores, bem interessantes. Esse primeiro aqui é um estudo feito no Brasil, em Salvador. O André Caribé, professor de psiquiatria lá, foi o autor. Ele estudou pessoas que tinham tentativa de suicídio e foram atendidos em pronto-socorro. Fez uma análise com pessoas no pronto-socorro que tentaram suicídio, com outras, etc. E o que ele encontrou, basicamente, foi que as pessoas que tinham maiores níveis de religiosidade, eles tinham mais ou menos metade do risco de tentativa de suicídio do que aqueles que não tinham. E a religiosidade pode ser desde a frequência religiosa até a pessoa considerar a religião como muito importante para elas e tentar vivenciar a sua vida. Um outro estudo, que até recentemente era o maior estudo sobre o suicídio e religião, publicado numa importante revista de psiquiatria, publicado em 2014, foram o seguinte: eles seguiram 20 mil pessoas por 16 anos e foram vendo o risco de mortalidade por suicídio, tá certo? E eles perceberam, por exemplo, que o homem tinha um risco 3 vezes maior de morte de suicídio em comparação com a mulher. Nós sabemos que as mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais. Por outro lado, por exemplo, o uso de maconha aumentou também 3 vezes o risco de suicídio. Então, 2 fatores de risco importantes para a morte por suicídio era o sexo masculino e o uso de maconha. Por outro lado, ter uma frequência religiosa regular diminuía para 1/3 o risco de suicídio. Ou, dito de outra forma, as pessoas que não frequentavam morriam 3 vezes mais de suicídio durante este segmento. Então, mostrando que os 2 fatores mais importantes de risco foram o sexo masculino e o uso de maconha, e o protetor mais importante foi a frequência religiosa. E agora, o maior estudo já feito no mundo, e o maior e o melhor já feito no mundo sobre suicídio e religião. Nesse estudo, o que acontece? É um estudo feito por uma equipe de epidemiologia de saúde pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eles seguiram quase 90 mil enfermeiras, um estudo que avalia enfermeiras ao longo dos anos. Foram 90 mil enfermeiras avaliadas por 14 anos, ao longo de 14 anos. Então, elas começaram a ser avaliadas em 1996 e foram seguidas até 2010. E o que eles investigaram? Em 1996, eles investigaram se elas frequentavam um grupo religioso e com qual frequência. Depois foram acompanhando essas enfermeiras até 2010, para poder ver quantas delas morriam por suicídio. E se morriam mais nas que frequentavam, nas que não frequentavam. O que aconteceu nesse estudo? Eles perceberam, aqui está o resultado final nesse gráfico aqui, os indivíduos que nunca frequentavam um grupo religioso, eles morreram 7 vezes mais de suicídio ao longo destes 14 anos
em comparação com aqueles que frequentavam pelo menos uma vez por semana. Ou seja, não se tem notícia de um fator de risco tão importante para o suicídio, ou seja, de proteção contra o suicídio. 7 vezes menor morte por suicídio. Isso, mesmo controlando, evitando o efeito de questões de renda, de doença mental, de sexo, idade, status conjugal, etc. E nesse estudo também é bem interessante, eles perceberam que essas enfermeiras que frequentavam o grupo religioso pelo menos uma vez por semana, elas tinham também menos depressão, menos problema com álcool, menos uso de álcool e também tinham melhor inserção, suporte social. Como nós sabemos que o suporte social, álcool e depressão impactam os índices de suicídio, a pergunta foi, será que as enfermeiras que frequentam o grupo religioso morreram menos de suicídio porque tinham menos depressão, melhor suporte social e menos uso de álcool? A resposta é não. Elas de fato tinham menos essas coisas, mas não foi por isso que elas morreram menos. A gente não sabe bem qual é o mecanismo. Uma das coisas que parece que é muito importante é justamente a questão da crença religiosa, a visão que a religião traz, por exemplo, sobre a continuidade da vida, né? A visão que a religião traz de modo geral, desaconselhando fortemente o suicídio, mostrando que não é uma boa alternativa nem para quem vai, porque a vida continua na visão religiosa e continua de modo muito mais difícil para quem falece pelo suicídio e também pela dificuldade para aquele que fica. Esse parece que é um dos mecanismos. Outro também possível diz respeito ao próprio sentido para a vida, o propósito existencial, o envolvimento em outras tarefas. Mas isso não está sendo investigado. Então, só para dar um exemplo desse propósito existencial e tudo mais, como é que acontece na vida, este mesmo grupo da Universidade de Harvard acabou de publicar um estudo em que eles acompanharam mais ou menos 6.000 adolescentes por mais ou menos uns 10 anos. Eles pegaram um adolescente com mais ou menos 15 anos de idade, 14,7 anos, e foram seguindo esse adolescente por 8 a 14 anos a mais ou menos uns 10 anos. Ou seja, o aluno adolescente tinha 15 anos quando começou a seguir, e lá no final, com 25 anos, viram o que acontecia. E o que acontecia? O que eles viram? Primeira coisa que eles já viram, que o adolescente, já no começo, o adolescente que nunca frequentava um grupo religioso com 15 anos, ele tinha muito maior uso de álcool e maconha do que aqueles que frequentavam, já no começo. E depois de 10 anos de seguimento, aqueles jovens que frequentavam um grupo religioso aos 15 anos de idade, quando estavam com 25, tinham maior satisfação com a vida, maior afeto positivo, maior felicidade, maior envolvimento em trabalho voluntário, maior sentido de missão nas suas vidas, maior participação social, política, até registrado para votar, menos depressão, menos uso de cigarro, menos uso de outras drogas, menor número de parceiros sexuais em termos de início sexual precoce e múltiplos parceiros, ou seja, o quanto esse envolvimento religioso pode impactar múltiplas variáveis afetando o desenvolvimento destes jovens. Para dar um outro exemplo também, esse aqui é um estudo nosso, aqui de Juiz de Fora, feito aqui no Brasil, né, que nós investigamos 168 pacientes com transtorno bipolar. E o que nós encontramos aqui nesse estudo foi que os pacientes bipolares que, por exemplo, tinham um maior coping religioso positivo, eles tinham 4 vezes menos depressão do que aqueles que não tinham coping religioso positivo, né? Ou aqueles que não tinham religião tinham 4 vezes mais risco também de ter depressão, né? Por outro lado, um problema foi que mais ou menos 30% dos pacientes referiam dificuldades com o tratamento por razões religiosas. Isso é uma coisa que nos preocupa também. E também o coping religioso negativo se associou com pior qualidade de vida psicológica, né, como nós já conversamos antes. Então, exemplo de depressão. Um outro exemplo sobre o uso de substâncias, que também estou falando de vários fatores de risco, né, ou protetores para suicídio. Então, o estudo também que nós fizemos, parceria com outros pesquisadores lá da USP, em que nós avaliamos quase mais de 12.000 estudantes universitários brasileiros, de todo o Brasil. E nós percebemos, basicamente, que o estudante universitário que frequenta um grupo religioso regularmente tem mais ou menos
metade da chance de ter usado álcool, tabaco ou maconha no último mês. São fatores de risco, como nós já conhecemos, né? Então, esse é um fator bastante interessante e importante. Por fim, um outro aspecto também que deve ser levado em consideração, nós já falamos, porque, como eu falei, o fator patogênico e salutogênico. Nós falamos várias coisas que diminuem fatores patogênicos e aumenta o salutogênico. Por exemplo, o bem-estar psicológico. Aquele mesmo autor, Harold Cohen, que fez uma grande revisão das pesquisas dos últimos 110 anos, ele identificou o seguinte: estudos sobre satisfação com a vida, afeto positivo, significa alegria, disposição, ânimo e bem-estar, e religiosidade. Ele viu que ao todo tinha 326 estudos que estudavam essa relação, e destes, 256 estudos, ou seja, 78%, encontravam uma relação positiva. Quanto maior o envolvimento religioso e espiritual, maior satisfação com a vida, otimismo, bem-estar, sentido para a vida, satisfação conjugal, inclusive. E o interessante, esses resultados são consistentes nas diferentes raças, religiões e idades. E o mais interessante, o tamanho do efeito protetor, o estimulador desses aspectos positivos é maior quando a pessoa está sob situações de estresse, dificuldade. Por exemplo, sob uma doença grave, uma limitação física, uma idade avançada. Então, ou seja, no momento mais difícil, ele ajuda a amortecer mais o impacto negativo e gerar efeitos benéficos e positivos sobre as pessoas. Dentro desse sentido ainda, um exemplo desse efeito positivo, esse aqui também é uma pesquisa feita no Brasil, o doutorado da psicóloga Janaína Siqueira, em que nós investigamos mais ou menos 160 pacientes em hemodiálise. Né? Hemodiálise, a gente sabe, um tratamento bastante difícil, né? A pessoa, o rim dela praticamente não funciona mais, e para ela sobreviver, ela precisa de se ligar a uma máquina 3 vezes por semana. Todo o sangue precisa sair do corpo e ser filtrado por uma máquina, gastou uma manhã inteira, muitas vezes, além de outras restrições dietéticas, uma série de impactos que tem sobre a pessoa. E nós investigamos o nível de felicidade nesses pacientes em hemodiálise. Primeira coisa, é muito importante, que nos surpreendeu, foi que o nível de felicidade era bastante elevado nessas pessoas. Não é um nível tão negativo quanto muitas vezes se imaginava. Agora, o mais interessante, que nos surpreendeu muito também, foi que nesse grupo de pacientes em hemodiálise, as variáveis clínicas, como, por exemplo, nível de anemia, número de outras doenças que a pessoa tem, nada disso impactou o nível de felicidade. O que impactou a felicidade foi o nível de envolvimento religioso da pessoa e o senso de coerência, que é como a pessoa vê a vida, vê os problemas. Ela enxerga o problema mais como um desafio que vale a pena investir, que ela tem os recursos, as capacidades para lidar com este problema, né, que é enxergado como um desafio. Então, essa é a ideia. E a religiosidade foram os dois aspectos mais importantes e protetores em relação à promoção da felicidade. Então, caminhando para o final, nós percebemos que a religiosidade tem um aspecto bastante amplo. Né? Ela atua diminuindo vários fatores patogênicos e aumentando vários fatores salutogênicos. Então, a balança vai pesar mais no salutogênico com o tempo. Então, há efetivamente um aspecto bastante importante que deve ser levado em consideração e ser estimulado o maior envolvimento religioso das pessoas. Então, algumas estratégias que podem ser feitas são justamente, principalmente naquele paciente, aquela pessoa que busca já um apoio religioso, tem abertura para isso, estimular que ela volte a frequentar as suas atividades religiosas, volte a praticar algumas das suas atividades, desde um trabalho voluntário, envolvimento num grupo de oração, num grupo de estudos, fazer leituras, práticas meditativas ou de oração, né? Todos esses fatores tendem a ter um impacto bastante importante sobre isso. Lembrando, então, agora em setembro, né, 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio, nosso Setembro Amarelo, enfatizando a possibilidade de vencer este problema, enfatizando que as dificuldades existem, são naturais, nós temos recursos e possibilidades e que tudo passa. As dificuldades passam e a gente continua seguindo. Né? Então, como prevenir? Diminuindo o estigma, ajudar a buscar ajuda e tratamento.
valorizar a vida, as oportunidades que estão. Pode ter momentos sombrios, mas lembrar que a tempestade passa, depois da tempestade vem a bonança. E o ponto de vista sobre a vida e sobre as tribulações que todos nós enfrentamos, inevitáveis na vida. A crença na vida futura, nas consequências diversas do suicídio, isso é um fator importante dentro de quase todas as religiões, entender que tudo passa, a noção, né, que Deus dá ao frio conforme um cobertor, e que as dificuldades têm um papel educativo. Alguns comparam como sendo Deus um grande jardineiro, e muitas vezes para o jardim florir eu preciso de fazer poda, eu preciso de colocar esterco, eu preciso de transplantar, eu preciso de amarrar a árvore para que ela possa crescer frondosa e bela. E nós muitas vezes estamos nisso. Então, muitas vezes, tudo isso pode trazer uma certa calma, uma resignação, habilidades de lidar com os problemas, gerando confiança no futuro, o que dá uma serenidade e coragem moral para poder enfrentar essas dificuldades. Então, acho que essas são basicamente as principais ideias aí sobre a questão do suicídio e a espiritualidade. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre pesquisas em espiritualidade e saúde, está aqui o Facebook, Instagram e a página do nosso grupo de pesquisa do NUPS, em que nós vamos ter regularmente atividades, pesquisas, desenvolvimento de material sobre isso. Muito obrigado.